Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Como estão as coisas? Estamos iniciando, reiniciando, porque todo dia é ocasião de reiniciar, todo segundo, todo momento é momento de reiniciar, mas dadas as nossas crenças, dada a nossa organização social, o início de um novo ano é significativo, recebe as esperanças de todas as pessoas, as expectativas, elabora-se planos, antes disso faz-se avaliações. E como refletir é fundamental, não basta viver, é fundamental refletir. Aproveitar, dar profundidade a esse momento de reflexão é fantástico. Vamos atender a esse chamado da vida? Fundamental, não é? Vamos para a nossa reflexão, a nossa oração-ação. Porque é uma reflexão, é uma sintonização que nos remete a viver melhor. Oração-ação. Sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Estamos conversando sobre reencarnação. É o capítulo 7º de O Livro dos Espíritos. E estamos na pergunta. Qual é a pergunta? Pergunta número 336. E iremos até a 338 hoje. Vamos conversar sobre alguns aspectos da ligação do espírito a um corpo. Entender alguma coisa a mais da reencarnação e explorar um pouco esses temas para poder avançar no conhecimento sobre nós mesmos. Atendendo aos princípios do nosso trabalho, já que o oração-ação se alicerça sobre 3 pilares: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Vamos lá? Muito bom. Então, questão número 336. O Livro dos Espíritos é uma longa entrevista de espíritos de luz, um grupo de espíritos de luz, uma egrégora de espíritos de luz, autodenominada Espírito da Verdade, em atendimento ao anúncio de Jesus, quando ele disse: mais teria a vos ensinar, mas não posso pela dureza dos vossos corações, mas se permaneceres no meu aprendizado, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da Verdade. Então esse grupo que vem para trabalhar com Kardec vem em atendimento, em resposta, em confirmação do anúncio feito pelo Mestre, e vem com a tarefa de relembrar o seu Evangelho, porque ele havia sido esquecido de tão deturpado, e explicar as coisas que não foi possível explicar ao tempo de Jesus. A Europa tinha recebido o advento da ciência, organizada como nós concebemos hoje, e já tinha condições de uma fé raciocinada. Não é à toa que o Livro dos Espíritos, fundante dessa nova revelação, vem com 1019 perguntas, organizadas, codificadas por um cientista. Allan Kardec é o professor, é o codinome, é uma encarnação passada do professor Rivail, discípulo do grande Pestalozzi, fabuloso pedagogo,
E o professor Rivail já era autor de grandes contribuições científicas na França, especialmente no campo da educação, já que ele era um educador. Mas com espírito científico, com um método científico com o qual ele organiza a codificação, certamente com a assistência de grandes espíritos que o assistiam. Então, na questão 336, no estudo da reencarnação, ele pergunta assim: uma criança pode nascer sem ter um espírito ligado a ela? Hoje seria alguma coisa como o fenômeno dos anencéfalos, crianças que não possuem um encéfalo, por assim dizer, um cérebro. Algumas delas, certamente nós não temos estatura para determinar e para generalizações, mas algumas delas certamente sem um espírito ligado a ela. Por que uma criança nasceria sem o espírito ligado a ela? Vamos à resposta? Se uma criança pode nascer sem ter um espírito ligado a ela, Deus a isso proveria. Quando uma criança nasce para viver, sempre está ligada a um espírito. Nada é criado sem que exista uma finalidade. Aqui existem chaves fundamentais para entendermos o caso, no geral, de crianças que nascem e que morrem logo depois de nascer, mas especialmente essas que não teriam condições de viver. Então já dissemos anteriormente alguns casos de crianças que passam por abortos espontâneos, têm outras origens. Tem a origem, por exemplo, da desistência do espírito reencarnante. Grande parte dos abortos espontâneos ocorrem pela desistência do espírito que está reencarnando. Certamente haverá outras situações, praticamente descartada a alternativa de ter morrido em virtude de um ataque espiritual, de inimigos espirituais, já que o espírito reencarnante, a criança, o feto, a reencarnação, a gravidez, são cobertos por uma proteção muito grande. Então é quase que totalmente descartada a possibilidade disso acontecer. Mas aqui se traz uma outra situação, de um feto sem ter um espírito ligado a ele. E o que dizem os espíritos sobre isso? Que quando uma criança nasce para viver, está sempre ligada a um espírito. E que, portanto, depreende-se daqui, que quando um feto não tem a finalidade de viver, ele pode nascer sem estar ligado a um espírito. Então, que um feto que nasce, mas não tem a finalidade de continuar vivendo, pode estar sem ligação a qualquer espírito. Por que pode e não sempre? Porque cada caso é um caso e muitas vezes acontece de um aborto acontecer, de uma gravidez não ir a termo espontaneamente, tendo a criança ligada a um espírito. Por que uma criança, um feto, uma criança nasce, um bebê nasce, mas não vinga, ou nasce morto, ou morre logo após o parto?
Qual a finalidade dessa vivência para o bebê? Muitos dos que estiveram envolvidos na geração de abortos precisam dessa vivência de sofrerem abortos, provocados ou espontâneos. É terapêutico, é pedagógico para essas almas passarem por essa vivência. Há outros casos de espíritos que maltrataram tanto a si mesmos, deteriorando tanto o corpo perispiritual, que ele precisa da vivência da gravidez para recompor parte do seu corpo espiritual. E isso às vezes precisa de várias vivências dessa para recompor muito do seu corpo espiritual antes de poder reencarnar. Então, algumas notícias nós temos trazidas pelos espíritos que são esses casos. Que às vezes a criança tem um espírito, mas não vinga aquela gravidez, por aquele espírito precisar da vivência da gravidez, de várias vivências de gravidez que não prosperam, para nesse contato com a carne, nesses 9 meses de gravidez, ou 8 ou 7, irem recompondo o seu corpo espiritual de forma a viabilizar uma futura reencarnação. Mas aqui não é o que Kardec pergunta. Kardec pergunta se é possível uma criança nascer sem ter um espírito ligado a ela. E os espíritos respondem que isso só seria possível caso não fosse a finalidade, caso não fosse o destino daquele corpo viver, porque só poderia viver tendo um corpo ligado, um espírito ligado a ela. Dá para entender isso? Se não der, façam perguntas. Por outro lado, a pergunta é: qual a finalidade de uma gravidez de anencéfalos? Ou, mais precisamente, qual a finalidade de uma gravidez de um feto, de uma criança, que não tem um espírito ligado a ela? Porque na resposta aqui, os espíritos falam para Kardec, para todos nós: nada é criado sem que exista uma finalidade. Qual seria essa finalidade? Então, os casos de gravidez espontânea em geral, todos eles, constituem uma vivência que tem uma finalidade para o espírito reencarnante e também para o pai, para a mãe, para a família que estão vivendo essa gravidez. Qual seria essa finalidade? De tentarem a geração de filhos e verem abortada espontaneamente, verem impingida a eles a vivência da interrupção da vida do seu feto, às vezes muito querido, às vezes muito amado. Qual a finalidade disso? Também revalorizar a vida. Nós não temos consciência de ainda hoje quantos eventos de interrupção da gravidez acontecem por não haver a valorização da vida daquela mãe, daquele pai. Então, por não valorizarem a vida, usam drogas, têm vivências de alto risco, bebem e são atropelados. Ou vivem mesmo
a decisão, a triste decisão da interrupção da gravidez. Quem viveu isso nessa vida ou em outras, pode precisar, não para ser punido. Deus de punição não existe. Um Deus médico, um Deus terapêutico, esse sim. Então, quem viveu a desvalorização da maternidade em outras vidas, ou nessa mesma, pode precisar dessa vivência de uma gravidez que não prospera, para revalorizar, para reconstruir emocionalmente a importância da gravidez. Não para a punição, mas para uma reconstrução emocional fundamental para o sucesso de uma futura gravidez nessa vida ou em outras. Tudo tem uma finalidade. Nada é criado sem que exista uma finalidade, dizem os espíritos. Questão número 337. A união do espírito com um determinado corpo físico pode ser imposta por Deus? A resposta é: a união pode ser imposta por Deus, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha consciente. Então são conhecidos vários casos trazidos pelos espíritos, trazidos pela literatura espírita, de reencarnações compulsórias, onde um espírito nessa situação aqui da resposta, ou seja, um espírito que ainda não está apto a fazer uma escolha consciente, é objeto de uma decisão superior que faz com que ele reencarne contra a sua própria vontade, sem que haja participação da sua vontade. Já comparamos, mas trazemos aqui novamente a comparação de pais que muitas vezes precisam tomar decisões pelos seus filhos, às vezes contra a vontade dos seus filhos. É comum que isso aconteça. Às vezes eles têm que decidir que o filho vai para a escola mesmo sem ele querer ir, que ele não vai comer a sobremesa antes do almoço como ele quer, que ele vai precisar tomar uma injeção apesar da criança ter muito medo. Tudo isso são decisões, são exemplos de milhares de outros que podem haver, de decisões que pais precisam tomar pelos seus filhos. Saúde, educação, alimentação, e entre diversas outras, não é? Então, se assim acontece de pais conscientes para com seus filhos, Deus também pode precisar tomar decisões pelos espíritos. Quando? Mais uma vez, repetindo a expressão feliz dos espíritos aqui para Kardec, quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha consciente. Como expiação, voltando ao nosso tema, de uma encarnação compulsória, como expiação, o espírito pode ser obrigado a encarnar no corpo de uma criança que, pela forma como vai nascer e pela posição que vai ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de punição. Essa é a expressão usada por Kardec, que nós aqui vamos substituir, porque a compreensão que já alcançamos 150 anos depois de Kardec é que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus que não pune, mas que pode impor uma vivência a um espírito para seu aprendizado, para a sua cura. Nunca como punição isoladamente, sempre como tendo como foco as ideias de aprendizado e de cura.
apesar dele ter usado a palavra punição, a humanidade já progride sobre a punição, entendendo que mesmo os limites, mesmo a justiça, mesmo o certo e errado, quando impostos a uma criança, nunca é punição pela punição, é sempre com objetivo pedagógico. Não é? Muito bem. E questão número 338, a última do nosso estudo de hoje, diz assim: se vários espíritos se apresentam para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que determina quem vai ocupá-lo? Olha só. Kardec apresenta uma situação que surge à sua compreensão, que é a qual? Um feto está para nascer, não necessariamente para ser dado à luz, mas pode ser no momento da concepção, e vários espíritos querem reencarnar. Como se dá a decisão de qual daqueles espíritos vai ocupar aquele corpo? Quer saber Kardec. E a resposta vem assim: muitos espíritos podem pedir. O pedido é livre, não é? Mas em ocasiões assim, é sempre Deus quem determina o mais apto para desempenhar a missão que aquela criança terá de cumprir. Então, há sempre, segundo as informações dos espíritos, há sempre mais candidatos a encarnar do que corpos efetivamente aptos. E os institutos de encarnação, os instrutores espirituais a serviço de Deus, escolhem, à vista das múltiplas vidas, analisando o estágio emocional de cada um, analisando aquela família, para quem é mais urgente aquela vivência entre os espíritos que estão disponíveis à encarnação. Mas nunca, e isso a continuidade da resposta vai nos mostrar, nunca é uma decisão a ser tomada nem no parto, nem na concepção. Kardec imagina isso acontecer, já fez uma pergunta anteriormente e volta aqui com essa mesma concepção, com essa mesma ideia de que a ligação de um espírito a um corpo se dá na concepção ou no parto. O que dizem os espíritos? Continuando na resposta. Mas, como eu já disse, diz o espírito que vai se unir a um determinado corpo físico é escolhido antes do nascimento e antes até da concepção. Então, ninguém encarna sem um planejamento reencarnatório. Ninguém nasce, nem mesmo é concebido sem estar imerso num planejamento reencarnatório. E esse planejamento compreende o corpo, parte essencial daquela vida. Então todos nós passamos por um planejamento que inclui o corpo que nós usaríamos nessa vida, de modo que é quase impossível que seja mudado o espírito antes da concepção. E depois da concepção, entre a concepção e o nascimento, muito mais difícil ainda. A regra é: antes da concepção ocorre um planejamento, inclusive envolvendo a aceitação dos pais daquele espírito que vai reencarnar e a aceitação do espírito com relação àqueles pais, quando não se trata de uma encarnação compulsória, e
se faz todo o planejamento reencarnatório, de forma aos eventos principais fazerem sentido para todos os envolvidos, pais, parentes mais próximos e, claro, a criança, irmãos. Tudo tendo como instrumento, como base fundamental da encarnação, o corpo. Portanto, é daí que tira-se a certeza de que, na absoluta maioria dos casos, a encarnação, aquele corpo, é uma roupa exclusiva, sob medida, para aquele espírito. Não caberia, na imagem que estamos usando, em nenhum outro, mesmo que se candidatasse. Essa é a regra quase absoluta. Há uma margem? Há uma margem. Pode acontecer? Pode, mas seria tão excepcional que nem vale a pena estudarmos, ou só se algum espírito descrevesse uma situação como essa para o nosso estudo também. Certo? Muito bem, hoje fomos da questão 336 a 338, estudando aspectos da união do espírito com o corpo no processo reencarnatório, de forma a entendermos situações como de crianças anencéfalas, a função da vivência do aborto para o espírito reencarnante e para os pais e familiares do aborto espontâneo, e as repercussões para os espíritos em geral da vivência do aborto provocado. Gerado, todo aborto provocado é resultado de uma desvalorização da maternidade ou da paternidade, seja por parte da mãe e ou do pai, seja da parte de quem tiver impingido essa decisão, essa posição a essa mãe ou a esse pai. Porque há situações de adolescentes, de crianças, de pessoas com transtornos mentais que engravidam e que a decisão é tomada por terceiros. E outras de pessoas também sem problemas mentais e sem serem crianças, que a decisão é tomada por terceiros. De qualquer forma, esses terceiros seriam pessoas sem consciência da importância da maternidade e da paternidade de forma geral. Haverá exceções? Sempre pode haver. Não há ninguém na Terra que possa apontar, conhecer todas as situações da vida. Mas, regra geral, quem se envolve com uma situação de aborto, quem decide a situação de um aborto provocado, gera para si a necessidade de passar por uma reharmonização da sua ideia tóxica, da sua crença tóxica, que é uma crença de desvalorização do papel da paternidade e da maternidade. Para curar-se dessa desvalorização, muitas vezes é necessária a vivência em outras vidas da dificuldade de gerar, da vivência do aborto espontâneo, para que aquela vivência intensa possa reconstruir emocionalmente e às vezes perispiritualmente, às vezes no corpo espiritual, condições para, num futuro, nessa vida ou em outras vidas, estar se finalmente revivendo, já com êxito, a vivência da paternidade e da maternidade, devidamente reconstruídas. Nada é punição, nada é para sempre, tudo é um processo terapêutico e pedagógico.
Vivemos num hospital e numa escola perfeitas, onde tudo, absolutamente tudo, é terapêutico e pedagógico. Essa ideia, essa concepção não é digna do Deus de amor ensinado por Jesus? Muito mais digna que um Deus de punição, que traz as punições com ira, como o Deus do Velho Testamento? Muito mais coerente, muito mais dignos, que nós nos filiemos a essa certeza do Deus de amor, que faz com que tudo, mais uma vez repetimos, tudo que vivemos seja absolutamente terapêutico e pedagógico. Muito legal? Muito boa noite, Regina Frutuoso, Cardinha Oliveira, Osório Simões, Sayanara Angélica, Enir Cajazeira, Marim Melo, Mônica Silva, que sempre lembra dos seus amigos, Regina Frutuoso, Simone Magalhães, Andréa Santos, também convidando amigos. O que a gente sempre estimula, que vocês também convidem amigos e compartilhem esses momentos. No caso de hoje, muitas pessoas precisam ressignificar e reciclar a vivência, a triste vivência do aborto. Silene Reis, Domingos Natalo, Adelaide Dias, Rosa Nepomuceno, Ana Paula Caires. Não se sinta condenado ao inferno. Não existe inferno, não existem castigos eternos, existe sempre renascer, aprender, reparar e reviver. Assim é a pedagogia de amor, assim é a pedagogia de Deus. Muita paz e muito bem para todos nós. Compartilhem esse remédio que nós produzimos hoje, porque muitos estão envolvidos com abortos, como mães, como pais, como farmacêuticos, como médicos, como parteiras, como informantes de remédios e de chás abortivos. Muitíssimos participaram de muitíssimas situações de aborto, por desvalorizar a vida, e é preciso revalorizar a vida, a paternidade e a maternidade. Ministério sagrado, que todos nós aprenderemos cada vez mais, porque é profundo exercício de amor, e amor é a finalidade da vida. Muita paz e muito bem para todos nós. Até amanhã.